Olá pessoal, com esse vídeo iremos explorar uma das ferramentas mais utilizadas no mundo para estudos ambientais, o CIMAPRO. O CIMAPRO é um software robusto, amplamente empregado por pesquisadores, empresas e instituições para modelar sistemas produtivos, quantificar impactos ambientais e apoiar decisões mais sustentáveis. Ele permite que a gente visualize todo o ciclo de vida de um produto, desde a extração da matéria-prima até o fim da vida, e identifique onde estão os principais pontos de impacto. Nessa aula, mostrarei a interface do CIMAPRO, mostrando também como criar um projeto, montar um inventário, escolher métodos de impactos e interpretar corretamente os resultados. O objetivo é que, ao final, você se sinta mais seguro para utilizar o software, tanto em trabalhos acadêmicos, quanto em pesquisas ou projetos profissionais. Para conduzir esse tutorial do CIMAPRO, utilizarei como referência minha pesquisa de mestrado, de modo a facilitar a compreensão prática do funcionamento do software. Antes de iniciarmos a demonstração, apresentarei uma breve contextualização do meu projeto, permitindo que vocês entendam o sistema estudado e a lógica por trás da modelagem que será construída ao longo da aula. O meu estudo tem como objetivo quantificar e comparar as emissões de gás de efeito estufa associadas ao ciclo de vida do combustível sustentável de aviação, conhecido como SAF, produzido a partir do óleo da polpa de macaúba no contexto brasileiro, em relação ao querosene de aviação de origem fóssil, que é AV. A avaliação contempla todas as etapas do ciclo de vida, desde o cultivo da matéria-prima até a combustão final, considerando 6 cenários tecnológicos distintos, definidos a partir das combinações de fontes de energia e de hidrogênio utilizadas na etapa de refino. Os cenários são organizados da seguinte forma: o primeiro, entrada de hidrogênio cinza associada ao uso de gás natural. O segundo cenário, entrada de hidrogênio cinza associado à madeira de eucalipto. O terceiro, hidrogênio cinza associado ao endocarpo da macaúba. O quarto, hidrogênio verde associado ao gás natural. Sendo o quinto cenário, hidrogênio verde associado à madeira de eucalipto. E o sexto, hidrogênio verde associado ao endocarpo da macaúba. A unidade funcional adotada corresponde a 1 tonelada de SAF consumido na combustão. A ACV segue uma abordagem do berço ao túmulo, no qual foram rastreados insumos energéticos e materiais empregados em toda a cadeia de produção, abrangendo todas as operações agrícolas necessárias para a produção, cultivo, manutenção e colheita dos frutos de macaúba, assim como o consumo do diesel gerado através do transporte dos frutos e a etapa industrial de beneficiamento, na qual são obtidos o óleo da polpa e coprodutos, como endocarpo, torta de polpa, torta de amêndoa, óleo de amêndoa, bem como o subsequente transporte do óleo de polpa até a unidade de biorrefino, no qual foram incluídos o processamento industrial através da rota REFA para a produção de biocombustível e coprodutos, sendo eles nafta, diesel verde e propano. Bom, pessoal, eu vou mostrar inicialmente como criar um projeto no CIMAPRO, como abrir um projeto existente e também como navegar nesse software. No CIMAPRO, inicialmente, ele abre e vai aparecer essa aba com projetos. São projetos que estão na licença do CIMAPRO que eu utilizo. São trabalhos aqui do pessoal da UFA. Vamos então criar um novo projeto. Vemos aqui em novo. Vamos dar um título para o nosso projeto, que seria um projeto de ACV. Feito isso, na aba aqui lateral à esquerda, a gente tem as 4 etapas de uma ACV: o objetivo e o escopo, o inventário, a avaliação de impacto, interpretação, né? Correspondendo então às 4 etapas de uma ACV. Na parte de objetivo e escopo, a gente aqui nessa parte é onde realizamos a documentação. Podemos inserir, então, por exemplo, a nossa unidade funcional, que será a nossa ACV,
como os fluxos de referência. Na parte aqui do Objetivo Escopo também tem as bibliotecas. Então, a gente pode selecionar as bibliotecas que a gente quer utilizar para o nosso projeto de avaliação do ciclo de vida. Temos aqui, selecionamos ou retiramos, tá? Levando em consideração que o EcoInvent 3 é uma biblioteca mais abrangente, é uma das bibliotecas mais abrangentes disponíveis que a gente tem. E é importante deixar também selecionado a parte de métodos, porque isso vai auxiliar nos cálculos da ACV. Na parte de inventário, tem subtópicos de processo, fases do produto, descrição do sistema, tipos de desperdício. Eu vou abrir depois para a gente analisar aqui a etapa de processos, que é bastante interessante. Os métodos de avaliação de impacto, temos diferentes tipos de métodos reconhecidos globalmente, norte-americanos, europeus. Isso tudo a gente vai selecionando conforme o objetivo que a gente tem com o nosso trabalho, o que a gente busca com a ACV. Em relação à interpretação, é uma parte também documental, como é na parte de objetivo e escopo. Bem, vamos explorar um pouco mais a parte de processos na aba aqui de inventário. Nesse campo aqui, a gente pode observar diferentes processos ligados a diferentes categorias: material, relacionada à energia, transporte, processos, usos. Abrindo um deles, vamos abrir aqui banco de dados de transporte, vendo aqui, transporte aéreo. Então aqui a gente tem uma série, vários processos com diferentes conjuntos de dados representando uma CV. Se eu escolho aqui um transporte helicóptero, aqui esse GLO representa global. Então aqui eu consigo ver a unidade, que é por hora, a biblioteca que foi utilizada, o sistema de alocação. E eu consigo abrir esse conjunto de dados. Eu venho aqui ao lado e clico em ver. Ele me mostra, então, para 1 hora de voo, um helicóptero, tá? Quais que foram as emissões geradas. E ele me quantifica através do quê? Das entradas que eu tive na ACV, nessa parte de inventário. Então, eu tenho entradas, conhecida da esfera tecnológica. Eu tenho a saída, né, que é o transporte por helicóptero. Eu tenho a unidade que eu utilizei, 1 hora, tá? E aqui também eu consigo ver, na parte de documentação, outras informações sobre esse conjunto de dados. Os parâmetros utilizados e aqui também outras informações adicionais. Bom, pessoal, eu mostrei para vocês como criar um projeto novo. Agora eu vou abrir o meu projeto de pesquisa do mestrado que eu falei inicialmente nessa videoaula, que consiste na avaliação do ciclo de vida da cadeia produtiva da macaúba para a produção de combustível sustentável de aviação. Lembrando que a minha unidade funcional corresponde a 1 tonelada de combustível e que a minha fronteira corresponde do berço ao túmulo.
Então, eu vou analisar as fases de pré-vivero, no qual eu tenho como entradas as sementes pré-germinadas, substrato, irrigação, fertilizantes, estufa e tubetes, saindo mudas para a segunda fase, que é a fase de viveiro, que eu tenho como entradas mudas, solo, areia, matéria orgânica, fertilizantes, fitossanitários e irrigação. Dessa etapa saem as mudas para a terceira etapa, que é a área de plantio, que eu vou ter como entrada mudas, maquinários, fertilizantes e fitossanitários. Dessa etapa, como saída, tem-se os frutos, que são destinados até uma usina de processamento do fruto da macaúba. Aqui, como entrada, tem-se os frutos e energia elétrica, e como saída, o meu produto principal, que é o óleo da polpa, assim como coprodutos, endocarpo, óleo de amêndoa, torta de polpa e torta de amêndoa. Como saída dessa fase, tem o óleo da polpa, que é destinado a uma biorefinaria, no qual, como entrada, eu terei o óleo de polpa, hidrogênio, fonte de calor e energia elétrica. Como saída dessa etapa, eu tenho o meu produto principal, que é o BioQAV, também conhecido como SAF, ou Biocombustível Sustentável de Aviação, e como coprodutos eu tenho nafta, propano e diesel verde. O fluxograma que eu mostrei anterior, ele não é criado no CIMA-PRO. É a fim de tornar mais fácil o compreendimento de vocês sobre a minha ACV. Eu sugiro que quando vocês forem construir a avaliação do ciclo de vida do estudo de vocês, de um projeto, de um serviço, que vocês criem então esse fluxograma com todas as entradas e saídas, assim como criem uma planilha no Excel com as quantificações de quanto você vai precisar de cada valor nas entradas. Para ficar mais fácil, por exemplo, na fase de pré-viver eu criei aqui então o que eu chamei de mudas de macaúba fase 1. Ao clicar, eu tenho, como eu mostrei no fluxograma, todas as entradas que eu necessitarei, as quantidades que eu busquei referências na literatura bibliográfica, e essas quantidades são referentes ao que eu quero como saída nessa fase, que serão 400 mudas de macaúba, e isso corresponde a 0,4 quilos. Então, aqui, se eu quiser acrescentar uma outra entrada, é só eu clicar em inserir linha, vim aqui em localizar, e aqui eu insiro o que eu quero procurar. Um outro fitossanitário, um outro insumo agrícola. Eu tendo essas entradas, então, para essa quantidade de saída, eu tenho o meu primeiro bloco já definido. Então, aqui, como eu só tenho uma saída, eu tenho uma alocação de 100% e eu posso acrescentar aqui comentários, para depois isso facilitar o meu entendimento aqui da minha ACV. O meu segundo bloco, que é a fase de viveiro, eu denominei aqui mudas de macaúba fase 2, viveiro. Eu clico. Como eu mostrei no fluxograma, então aqui eu tenho todas as entradas que eu preciso nessa fase, sendo que eu busquei, como eu mostrei para vocês, aqui nessa aba. Então, com essas entradas e essa quantidade, eu vou ter uma saída de 400 mudas. Aqui observem que o valor está 87 quilos, porque